Gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso banner. Nós temos um arquivo em PowerPoint, né? Ele vem mais ou menos formatado e a gente tem uma certa liberdade para trabalhar nele. E eu vou pegar um modelo pronto aqui para a gente ter um parâmetro, assim, o que a gente pode fazer e o que não pode. Então, esse aqui é o nosso modelo padrão, né? Geralmente a gente constrói ele em 60 centímetros aqui de largura por 90 de comprimento, né? E o objetivo desse banner aqui sempre é colocar expor o trabalho de pesquisa, mostrar o que foi feito para alguma pessoa que vai ouvir a nossa apresentação, que vai ver. Então, o banner tem que servir para alguns pontos. Primeiro, chamar a atenção das pessoas, né? Ele não vai ser muito extravagante, mas ele tem que ter uma aparência bonita, ele tem que ter uma aparência que chame a atenção sem ser agressivo no visual, né? Cores extremamente fortes e coisas desse tipo. E ao mesmo tempo ele tem que ter informações para que pessoas que vão ouvir nossa apresentação entendam e a gente também possa usar ele para demonstrar resultados, demonstrar metodologias e tal. E também, ao mesmo tempo, ele também tem que ter informações para que uma pessoa de repente possa olhar aquele banner e entender o trabalho inteiro sozinho, sem não ter ninguém apresentando. Esse é o objetivo do banner, é assim que funciona em feiras científicas, das quais vocês vão estar convidados a participar esse ano. Então, vamos por partes. Aqui em cima, nós temos o título e a apresentação do trabalho. Deixa eu dar um zoom naquela área. Ó. Aqui nós temos então o título do trabalho. Vocês percebem que nem sempre o nome, o logo da escola vai estar nessa posição. Ele pode estar aqui, pode estar no centro, a gente pode mudar a posição dele, não tem problema nenhum. Aqui estão os autores desse trabalho que eu escolhi, são alunos que estão terminando o colégio esse ano. Aqui o título do trabalho, né, com cores que combinam com o layout que foi proposto do banner, e o professor orientador. Tá? Essa parte aqui ela pode ser mexida a posição do logo, ela pode ser mexida onde é que está o nome dos autores, professor orientador, onde é que está o título do trabalho. Isso pode ser mexido um pouco, não muito, ok? De preferência, o que tem que chamar mais atenção aqui? O título do trabalho. A propósito, o título do trabalho não pode ser nada que não represente o trabalho e também não pode ser nada que não chame atenção. Tem que chamar atenção, mas ao mesmo tempo tem que ser um título que represente o trabalho. Nem sempre chamar atenção é o mais importante. O mais importante é mostrar o que foi feito no trabalho. Aqui, por exemplo, quem olhar, quem lê o título, vai saber que foi feita então uma análise físico, química e biológica do Arroio de Luva em Porto Alegre. Essa é a ideia. O que às vezes acontece? Às vezes um grupo quer trabalhar com arroio dilúvio, por exemplo, e aí bota assim, arroio dilúvio, o título do trabalho. Não pode. Por que não pode? Porque arroio dilúvio eu posso falar sobre a história dele, ele foi modificado ao longo do tempo, ele passava lá no Largo dos Açorianos, não passa mais. Eu posso falar que ele era usado antes para navegação. O assunto é muito amplo. E o meu trabalho fala somente sobre uma análise físico-química e biológica do arroio dilúvio em Porto Alegre. Se eu quisesse colocar ele aqui, a mais uma informação, poderia que foi colocado ao longo do arroio dilúvio, né, foi feita essa análise e foi feita alguma relação com poluição e tal, para detectar se tinha ou não tinha poluição. Mas o título do trabalho tem que representar isso, tem que dizer o que foi feito no trabalho. Se eu quiser chamar alguma atenção de alguma forma, eu posso colocar aqui no início ou no final. No início geralmente é mais eficiente. Eu posso colocar aqui algo do tipo assim: você sabia? Ou este é o nosso arroio, sabe? Algo que pode nos levar a chamar a atenção da pessoa que vai estar passando ali ou que vai olhar nosso trabalho. Lógico que não pode ser nada que fuja do assunto, né? Não posso botar aqui, por exemplo, Marte, o planeta vermelho.
análise físico-química do arroio de Louvre. Nada a ver. Vamos lá. Introdução. Na introdução, vocês perceberam que aqui a gente separou por colunas, né? Coluna da esquerda e coluna da direita. Pode ser feita assim, elas estão em caixas de texto separadas. Vocês podem também deixar uma coluna só, introdução aqui, uma linha grande, enfim, vocês é que sabem, tá? Eu só vou ter um modelo de banner agora para apresentar para vocês, para mostrar para vocês, mas ficam as ideias. Introdução tem que falar sobre o assunto, tá? Qual é o assunto que vocês estão trazendo? Tá? No caso aqui, o assunto é o arroio dilúvio. As meninas estavam preocupadas com a poluição no arroio dilúvio. Então, eu tenho que introduzir o assunto falando sobre o arroio dilúvio. Por que existe a introdução? Imagina que às vezes vão ter pessoas que vão ouvir o trabalho de vocês que elas não fazem a mínima ideia do que vocês estão trabalhando. Acreditamos que a maioria vai, mas em todo caso, a gente tem que escrever uma introdução que vai trazer o assunto para a pessoa saber o porquê que é importante o trabalho e porquê que, de onde é que vocês tiraram aquela ideia do assunto. Então a introdução está aqui, o arroio dilúvio, onde é que ele fica, onde é que ele nasce, onde é que ele desemboca, qual é a importância dele para Porto Alegre, etc. Geralmente, junto da introdução, ou pode estar separado, existe também um referencial. Tá? No banner nosso, 7º ano, não é obrigatório ter o referencial. Mas ele pode estar presente ali também. Okay? Em seguida da introdução e do referencial, tá? O referencial ele vai nos mostrar, por exemplo, o que já se sabe sobre esse assunto. Né? Eu vou botar aqui sobre a poluição do arroio dilúvio. Recebe 50 mil metros cúbicos de terra e lixo anualmente. Beleza. O que já se sabe sobre isso? Eu boto lá, referencial. Fulano de tal, ciclano de tal, encontraram que em tal data, durante tanto tempo, foi descoberto tal coisa, tal coisa. Já se sabe que em outros lugares do mundo, por exemplo, outros arroios fizeram tal coisa, aconteceu tal coisa com a população, enfim. Tá? Em seguida vem o objetivo. Ok, fiz a introdução do trabalho e agora eu tenho que dizer o que eu quero com esse trabalho. No caso, as meninas queriam fazer um mapeamento ali de como é que era a poluição desse rio, se tinha uma influência da população que estava em torno dele e tal, enfim. Então aqui vem os objetivos, ok? Justificativa. Christian, qual é a diferença entre justificativa e objetivo? Objetivo é o que eu quero com esse trabalho, o que eu quero descobrir, o que eu quero demonstrar. Justificativa é por que eu quero fazer isso, certo? As coisas são diferentes. Justificar é dizer, eu quero fazer isso porque é importante para a população saber sobre o arroio dilúvio. Aqui no caso das meninas, a justificativa dela é bastante pessoal, né? Porque elas passam frequentemente por ali e tal. Mas a justificativa tem que dizer que, qual é a importância desse trabalho para a sociedade, qual é a importância desse trabalho para as pessoas, né? Que vão ler esse trabalho. Por que é importante isso? Em seguida vem a metodologia. Na metodologia, a gente tem que descrever como é que foi feito o trabalho. Ou como é que vai ser feito o trabalho. Né? Qual é o método que foi usado. A gente pode também, tranquilamente, substituir metodologia aqui pela palavra método. Não vai ter problema nenhum. O importante é que a gente mostre aqui como é que foi feito o trabalho. Aqui, a gente tem um exemplo de uma metodologia explicada por imagem. Aqui o arroio dilúvio, passando no meio na foto, na imagem, e os 3 pontos de coleta, onde as meninas fizeram as coletas delas. Uma coleta 200 ml de água da superfície, 200 ml de água do fundo do leito do rio, do arroio. Aqui, mesma coisa no ponto B. Percebam a quantidade de casas e bairros que esse arroio já passou quando chegou aqui. Aí aqui entre o B e o C existe uma estrutura nova chamada ecobarreira, né, que ela separa o lixo. Então o ponto C foi escolhido depois da ecobarreira. Essa é a ideia delas, é ver qual é a diferença desses 3 pontos em termos de características físicas e químicas e biológicas também. Não quer dizer que sempre a metodologia vai ter que ser explicada por imagens, ok? Mas qual é a vantagem da imagem? Ela ocupa um espaço muito menor. Se eu tivesse que descrever isso tudo aqui na forma de texto, ficaria muito grande.
Um detalhe, embaixo da imagem a gente sempre deve colocar uma descrição do que essa imagem representa. Então está aqui, imagem da área de abrangência do estudo mostrando os 3 pontos de coleta, A, B e C. Fonte Google Earth, a fonte da imagem, o resto foram as meninas que fizeram. E como é a primeira imagem que está aparecendo do banner, desde lá do início da introdução até aqui, então essa é a figura 1. Pode aparecer imagem na introdução? Pode. Pode ter imagem na justificativa? Pode ter imagem, não tem problema. Certo? A metodologia, vocês devem sempre lembrar de colocar a maior quantidade possível de informações, para que uma pessoa, de repente, que vá tentar fazer o trabalho de novo em outro lugar, ela tenha que saber exatamente como vocês fizeram para testar se lá ela consegue repetir as mesmas condições e vai ter os mesmos resultados. Em seguida, depois do experimento formado, a gente vai ter lá os resultados e a discussão do trabalho. Esses 2 itens podem estar juntos ou podem estar separados, tá? Aqui nós juntamos eles e aqui apresenta então os resultados do trabalho. Os resultados, tá? Quando a gente vai descrever o que a gente encontrou, geralmente a gente escreve na forma de texto, mas também pode ter gráfico. Aqui mostra, por exemplo, o gráfico da variação de pH da água e também de temperatura da água nos pontos. Ali embaixo estão os pontos, aqui no eixo X do gráfico aqui estão as informações numéricas. Então, qual é a ideia do gráfico? Mesma coisa que a imagem. O gráfico também é considerado uma figura e esses gráficos vão representar como é que é a distribuição dos nossos resultados. Economiza espaço, né? Christian, mas eu quero botar resultados imagens ou um gráfico que vai representar quantas pessoas responderam o questionário, que cada uma colocou nas respostas. Pode colocar sim. Essa aqui é a hora de vocês vão mostrar o que vocês encontraram. Além disso, vocês acham importante falar alguma coisa tipo assim, isso aqui a gente encontrou tal coisa. Provavelmente as pessoas responderam isso por causa daquilo, por causa daquilo. Aqui é o local onde vocês vão fazer isso, tá? Isso se chama discussão, onde a gente vai colocar os resultados e discutir eles, ou seja, vai tentar explicar eles. Por último, a gente tem a conclusão. A conclusão, ela deve fazer o fechamento do trabalho, no sentido de dizer, bom, então, daquilo que a gente queria encontrar, a gente encontrou isso aqui, ó, e coloca ali o que encontrou. Como os trabalhos científicos sempre são um início, né, dificilmente a gente encontra um trabalho, esse assunto aqui não existe mais o que pesquisar, sempre tem coisa para pesquisar. É importante a gente colocar ali que nossos resultados nesse trabalho, nesse momento que feitos dessa forma, chegaram à conclusão tal. Nunca dizer assim, agora sim, o arroio dilúvio ele é assim, sabe? Não, de repente a chuva influenciou, ou a seca influenciou, de repente naquele dia foi isso, de repente eram férias, as pessoas não estavam muito em casa, então muitas variáveis podem acontecer. Então é sempre bom a gente ter humildade de colocar na conclusão de que o trabalho dessa forma como ele foi feito neste momento, nesse intervalo de tempo, ele acabou tendo essa conclusão e a gente acredita que em tal coisa, certo? Dificilmente a gente vai com um trabalho científico, a gente vai afirmar algo a ponto assim de não existe mais o que pesquisar, isso é assim e ponto final. Justamente o contrário. Será que é sempre assim? Será que, bom, aí novos estudos vão ter que ser feitos e tal. Então sempre incentivando novos estudos para as próximas pessoas ou para nós mesmos que podemos continuar nos próximos anos. Em princípio, de banner é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Vocês podem ou não também colocar uma referência, algumas referências que vocês acharem mais importantes lá no final. Não precisam colocar todas, tá? Porque o espaço do banner é importante que seja para apresentar o que vocês encontraram no trabalho. Mas, qualquer dúvida, podem perguntar para a professora Sara, certo? Lembrem-se de cada uma das etapas, isso vai ser importante, vocês vão fazer essa repetição por muitas vezes. Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e bom trabalho.